Marcelo Palu Junqueira, da Agrivale. Palu, seja muito bem-vindo ao nosso evento. Tenho certeza que você vai trazer muita informação de qualidade para o pessoal que está nos assistindo. Vamos lá. Bom, vendo você e o Dibi falando aqui, parece fácil, né? Tá aqui na frente, a gente tem um tempo aqui para comentar e não é, né? A gente fica bastante nervoso, mas vamos lá. A ideia aqui é a gente trazer uma visão da Agrivale, né? A Agrivale nós já tivemos em outros eventos aqui, já falamos um pouquinho da empresa, do core, né? De inspirar a conexão para promover a transição aí para sistemas regenerativos. E como uma empresa de pesquisa e desenvolvimento, nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito da nossa visão sobre essa questão hoje que o Dibi trouxe muito aí em função do déficit hídrico e dos desafios que nós temos no campo, falar um pouquinho aí de algumas ferramentas que a gente pode, de uma certa forma, trazer, promover com que um auxílio para que a planta realmente possa expressar o seu máximo potencial nas transições aí pré, pós-seca, plantio, enfim, bioestimulação é uma coisa ampla que nós precisamos realmente olhar como um todo. Não adianta olhar só para plantio, ou só para tratos de cana-soca, ou só para pré-maturação. É um conjunto de fatores e operações que nós precisamos realmente investir com calma e tempo e com maestria para que a gente consiga realmente obter os melhores resultados. Bom, nossa visão é que a bioestimulação ela começou aí há muito tempo atrás, né? E aqui a gente traz uma visão falando de gerações, né? Primeira, segunda, terceira, quarta geração, mas nós podemos falar em ondas, né? Como é o 21º, né? Simpósio aqui de redução de custo, de produtividade e redução de custo, a gente já está aí há mais de 20 anos, 30 anos falando, de certa forma, de algum bioestimulante, algum biofertilizante. E tudo começou lá no passado, né, com aminoácidos, com extratos de alga, ácidos úmicos e fúlvicos e algum hidrolisado aí de proteína. E para esse caso aqui, nós vamos falar mais à frente dos produtos, mas nós temos aqui principalmente o Algimax e o Aminocarb. A Algimax é um produto à base de extrato de alga, né, de Ascophyllum nodosum, e o Aminocarb à base de aminoácidos aí. E esses produtos aí já estão no mercado há muito tempo e já trazem bastante resultados aí satisfatórios em ganho de produtividade, em aumento da quantidade de perfilho por metro e tudo mais. E aqui eu queria também abrir um parênteses, falando um pouquinho disso, né? A gente busca ter mais perfilhos por metro, né? E para ter mais perfilhos por metro, nós precisamos, obviamente, cuidar de todas essas bocas, ter alimento, para que a gente consiga realmente ter aí um canavial acima dos 3 dígitos. Bom, então a primeira geração aqui, ou a primeira onda de bioestimulantes aí, falando principalmente desses produtos aí, ácidos úmicos, fúlvicos, extratos de alga, aminoácidos, hidrolisados de proteína. E aqui temos N produtos aí que todos vocês já vieram utilizando ao longo dos anos aqui. E uma segunda geração que a gente fala, que nós entendemos, ou uma segunda onda, né, de bioestimulantes aí, a gente traz aqui produtos, né, que a gente agrega 1, 2 fontes aí de carbono orgânico, a gente agrega uma nutrição e uma tecnologia de formulação, né, seja ela sólida ou líquida. E o que a gente vê muito é isso, o extrato de alga, né, o Ascophyllum nodosum, o Algimax no nosso caso, entre outros produtos, ele é bom, ele é muito bom. Mas a gente pode utilizar esse extrato de alga, esse concentrado, como uma matéria-prima, e quando a gente acrescenta 1, 2 fontes de carbono orgânico, um pouco de nutrição e uma tecnologia de formulação, a gente consegue potencializar ainda mais os ganhos de produtividade do nosso extrato de alga single, vamos falar assim. E o que a gente falaria de um produto aí, de uma terceira onda, de uma terceira geração, né? Agora vamos entrar aí. Nós temos o Algon, no caso aqui, que é um produto aí de segunda geração, né? O Algon aí é um produto que ele contém extrato de alga, entre outras coisas, e no final nós vamos mostrar qual que é o nosso posicionamento para a cultura da cana. Mas pode ser usado como pré-seca, como bioestimulação, pode ser usado no vegetativo.
E entrando aí para a terceira geração, o que a gente agregaria, né, aos extratos de alga, aos ácidos úmicos e fúvicos? A gente teria um mix aí de combinações de substâncias que aumentam a quantidade, aí, a concentração, o percentual de carbono orgânico total na formulação. A gente pode agregar uma nutrição premium, né, e qual que é a diferença de uma nutrição ali da segunda onda para uma nutrição de uma terceira geração? A diferença é acrescentar realmente matérias-primas mais premiums realmente e que podem me entregar, por exemplo, em detrimento de uma matéria-prima mais simples, que tem uma absorção radicular, eu posso acrescentar um nutriente que tem uma absorção do caule da cana também, da cana-de-açúcar, assim como uma absorção foliar. Então, a gente aumenta o leque de ação dos fertilizantes. E, levando em carona, né, os aminoácidos, os extratos de alga, o carbono orgânico, isso ajuda muito na translocação dentro da planta, em como esses produtos, vamos dizer, vão penetrar e vão ter realmente aquela ação que nós queremos ter, que nós tanto precisamos ter. Uma coisa, eu vou abrir um parênteses aqui, mas uma coisa que é importante falando de nutrição, e aí, como a gente fala, né, como a Agrivale é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento, é muito importante na formulação dos produtos entender realmente como cada matéria-prima se agrega ali a mistura, né? Como que cada matéria-prima realmente tem o seu papel. Algumas matérias-primas, aí, por exemplo, a gente tem uma estabilidade de cauda, nós precisamos aquecer, né, no momento da produção. Então, assim, tem algumas particularidades que não é apenas a gente também misturar, né, matéria-prima, extrato de alga e aminoácido e achar que nós vamos ter aí um bioestimulador. E aí, Dib, como a gente estava falando lá no café lá fora, falando aí da quarta onda, da quarta geração de bioestimulantes, o que a gente traz de novo aqui, né? A gente traz, na verdade, a adição a micro-organismos, a alguns micro-organismos a essa formulação, né? Esse é o futuro, é isso que vem por aí. Nós devemos agora, entre abril e maio, lançar de 4 a 5 produtos já bioestimulantes nessa linha aí, onde a gente traz um pacote de alguns micro-organismos, carbono orgânico, uma nutrição premium e, obviamente, uma tecnologia de formulação para ter mais fluidez, menos trabalho no campo com diluição e uma fluidez maior também ali nas pulverizações, podendo ser tanto tratorizada com maior volume de cauda ou aérea com menor volume de cauda. E isso aqui é muito interessante porque, assim, nós já temos relatos aí, tem literatura falando, por exemplo, de alguns bacilos, né, que eles conseguem, de certa forma, desagregar o solo, né? Eles têm um efeito, vamos dizer, me fugiu a palavra, descompactador. Alguns micro-organismos, alguns bacilos, por exemplo, eles têm um efeito de descompactação no solo. Isso a gente pode ver por análise do anel volumétrico ali, de centímetro cúbico de solo, e é um pouco disso que a gente busca, né? Quando a gente fala realmente de uma agricultura regenerativa, de promover regeneração, nós precisamos pensar nisso também, porque é menos entrada com máquina no campo e sim buscar o que nós temos na natureza, o que há de melhor aí, né, e realmente trazer o equilíbrio. E eu acho que essa que é a beleza da agricultura regenerativa, né? A gente pegar realmente o que nós temos na natureza, devolver para ela e que isso nos traz um benefício tanto para a planta, na verdade não só para a planta, mas para o sistema solo-planta, atmosfera aí, que eu acho que hoje todo mundo aí busca realmente uma redução aí na pegada de carbono. Bom, falando um pouquinho então, né, aqui a respeito dos produtos, então aqui o Algimax, né, que é o nosso extrato de alga, ele carrega aí um pouquinho de K2O, ele tem carbono orgânico. A dosagem do Algimax aí é de meio litro a 1 litro por hectare. E nós temos aí, a gente pode ver, pode observar aí na cana um ganho, né, significativo aí de incremento de perfilhamento e tamanho também aí do canavial. Os extratos de algas, eles são interessantes ali numa fase mais inicial da cultura, que ele auxilia muito ali no enraizamento, no estabelecimento, né? Auxilia também na microbiota do solo, e aí a ideia de trazer mais alguns micro-organismos é para que a gente melhore ainda mais a microbiota, tanto a micro como a macrobiota do solo. E eles também trazem aí, eles induzem alguns mecanismos aí de defesa das plantas. Quando a gente vai para a segunda onda, né, para uma evolução dos extratos de alga puro, e aí falando aqui do
do Algon, a gente acrescenta, então, alguns nutrientes, né? Aqui no caso, por exemplo, temos um pouquinho de nitrogênio, tem o magnésio, né? O magnésio que vai melhorar muito ali a performance de translocação e de fotossintética da planta. Então, dá realmente uma possibilidade da planta ir além, né? E quando a gente fala aqui tem um ensaio da testemunha contra alguns concorrentes ali do mercado, e a gente vê ali o Algon, né, o extrato de alga, vamos falar enriquecido com algumas outras substâncias, a gente vê realmente o ganho, a diferença aí de ganho de produtividade. O que reflete também muito ali no enraizamento. E aí, falando muito aí de seca, desse período, acho que tudo começa realmente no plantio, uma boa bioestimulação aí, ela começa no plantio para a gente buscar ter aí uma maior massa radicular. Bom, indo para uma evolução do que a gente fala aqui do Algon, né, nós temos o Implanta, e aí aqui no Implanta a gente acrescenta outros nutrientes, né? Então, enxofre, molibdênio, zinco, mais um produto com ácidos úmicos, fúlvicos, com extrato de algas e alguns aditivos ali, alguns aminoácidos, entre outras moléculas, que também vão ajudar muito no desenvolvimento da cana. A gente pode ver ali junto com o Profix e com o Shocker, né, com os nossos bionematicidas e biofungicidas, a diferença versus o padrão da usina, também com um bionematicida ali e mais micros. Mas a gente vê uma diferença bastante grande. E aquelas duas fotos ali, a gente vê, né, um toletinho de cana, como que ele fica ali, como que fica o enraizamento dele, sem substâncias úmicas e com substâncias úmicas. Então, isso não são só indícios, já é uma realidade de que realmente temos bons produtos no mercado aí para entregar para os nossos clientes as melhores soluções, sejam elas de plantio, de pós-seca, para aumentar o poder vegetativo, ou pensando numa pré-maturação lá na frente. E meu tempo está acabando, devo ganhar aqui uns 30, 40 segundos, mas vamos lá. Para fechar, esse seria o nosso posicionamento, e aqui é o posicionamento da Agrivale como um todo, né? Com os nossos biológicos e também com os nossos bioestimulantes aí. E falando também aqui eu também deixo aberto aí para os nossos clientes, nós também estamos trabalhando, Dib, com formulações específicas para agora, para esse período, para a gente realmente acelerar o desenvolvimento vegetativo. Então, tem uma formulação específica, nos tragam que a gente vai avaliar a melhor forma de formular um produto customizado e entregar para todos aí. Então, de novo, soluções para suco de plantio, para corte de soqueira, pensando na pré-seca, pensando no vegetativo e pensando aí numa pré-maturação. E como você também trouxe, né, Dib, eu acho que aqueles 30 dias lá que você traz de aplicações agora nesse período, eu acho que fecha muito com isso que a gente fala também, porque se a gente não fizer uma aplicação de pré-seca, não dá condição da planta passar aquele período de estiagem, vamos dizer, de uma maneira mais robusta, mais bem nutrida, mais bem preparada. Depois, a hora que as chuvas retomam, nós precisamos de um tempo maior para voltar a ter folha verde, né? Então, a gente pode, ao longo da safra, vir preparando os canaviais. E aí, uma coisa que a gente sempre escuta dos clientes, né? Pô, Palu, mas será que esse ano vai fazer seca? Nós não sabemos. Agora, é muito melhor a gente prevenir do que remediar. Se a gente tiver preparado a planta, num período de umidade em abundância, ou sem esse déficit hídrico que nós tivemos, a planta vai responder muito melhor. Assim como também na seca, ela vai ter condições de passar esse período de estresse também de uma maneira mais plena e robusta aí. Então, pessoal, obrigado aí. Tem meu contato aqui. Precisando, estamos à disposição. E, Dib, mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês, agradecer aí o convite, é uma satisfação para a Agrivale estar aqui, e estamos juntos para o ano que vem, para os próximos aí, conte muito com a gente aí. Obrigado.